A maioria dos protagonistas de GTA começa a história tentando entrar no mundo do crime. Lúcia começa tentando sobreviver às consequências dele. Quando conhecemos, ela já está presa, já perdeu a parte da sua liberdade, já enfrentou as decisões ruins e aparentemente ela já aprendeu que a coragem sem estratégia pode custar caro. Mas o detalhe mais interessante não é que a Lúcia ela é a primeira protagonista feminina jogável. O negócio que o destaque é que a sua história ela é bastante complexa. O mais interessante é que a Rockstar está parecendo que está construindo uma personagem dividida entre três forças: a família que ela deseja proteger, a liberdade que ela quer conquistar e o mundo criminoso que talvez seja o único caminho disponível para chegar lá. E por isso, a Lúcia pode não ser apenas uma protagonista diferente, mas ela pode ser a personagem mais complexa que a Rockstar já criou. Mas para entender isso, precisamos descobrir quem que era ela antes de conhecermos o Jason. Hey. Hey. Segundo a descrição oficial da Rockstar, Lúcia Caminos aprendeu a lutar com o pai desde muito pequena. A vida continua atingindo Lúcia e lutar por sua família acabou levando-a a pertencer a Leônida. E a empresa ainda informa que ela saiu por pura sorte e depois dessa experiência ela decidiu apenas movimentos inteligentes. Mas a Lúcia também sonha uma vida melhor. E a mesma vida que sua mãe imaginava para ela desde pequena, quando moravam em Liberty City. Mas em vez de ficar esperando esse futuro, ela pretende conquistá-lo por conta própria. Essas poucas informações já apresentam uma personagem cheia de contradições. Lúcia é violenta, mas a violência parece ter sido ensinada como uma parte da sua sobrevivência. E ela deseja dinheiro, mas o seu objetivo não parece apenas ser luxo. Ela ama a família, mas a sua tentativa de protegê-la pode ter causado a sua prisão. E depois de perder a sua liberdade, ela não decide abandonar o crime, mas ela decide praticá-lo de maneira mais inteligente. E essa diferença é fundamental para a personagem. Ela não parece estar arrependida de lutar, mas ela parece estar arrependida de ter perdido. Então surge a principal pergunta: a Lúcia está entrando novamente no crime porque não possui outra saída? Ou porque descobriu que o crime é o caminho mais apto para conseguir o que ela deseja? E essa ambiguidade é o que torna tão interessante. Porque uma personagem complexa não é aquela que simplesmente possui um passado triste. É aquela cujas escolhas fazem sentido, mesmo quando suas escolhas são erradas. Ato 2. Sonho e crime, confiança. Em praticamente todos os jogos da série, dinheiro é a principal motivação. Mas existe uma diferença muito importante. O Marco em GTA V já alcançou a riqueza. O seu conflito era descobrir o porquê ele continuava infeliz, mesmo tendo tudo aquilo que ele acreditava desejar. O Frank, ele queria escapar de uma vida limitada e subir socialmente. O Trevor, ele representava o caos, sem qualquer desejo ou esforço de parecer civilizado. Mas a Lúcia, ela parece ocupar um ponto diferente. Ela quer aquela chamada vida boa, mas o seu desejo está ligado à promessa feita pela sua mãe e à história da sua própria família. E isso transforma dinheiro em algo mais que consumo. Para a Lúcia, o dinheiro pode representar segurança, uma casa onde ninguém pode expulsá-la, a possibilidade de ajudar sua família, o poder de controlar sua própria vida depois de ter vivido um controle sobre uma prisão. E essa é a interpretação porque a Rockstar ainda não revelou toda a narrativa, mas o material oficial pode ligar diretamente o desejo da Lúcia pela vida boa e ao sonho de sua mãe que carregava desde Liberty City. E isso cria uma ironia poderosa. A Lúcia deseja liberdade, mas está escolhendo o caminho que pode levá-la novamente à prisão. Hey. A Rockstar diz que a Lúcia aprendeu a lição e agora pretende fazer apenas movimentos inteligentes. Mas o que significa movimentos inteligentes para ela? Abandonar o crime? Escolher o melhor golpe? Manipular a pessoa certa? Ou confiar apenas em Jason? Essa frase revela a principal evolução da personagem. Talvez a Lúcia tenha começado como alguém impulsiva, usando apenas o punho antes de pensar nas consequências, mas depois da prisão ela pode ter até se tornar uma pessoa calculista. Isso então significa que tenha ficado menos perigosa, ou talvez tenha acontecido o contrário. Antes a Lúcia reagia, agora ela planeja. E o personagem que combina com isso, né, com a determinação emocional, com a inteligência estratégica, acostuma ser muito mais imprevisíveis, né, do que movimentos apenas pela raiva. Então abrimos uma pergunta: o Jason
É parceiro ou fraqueza? A história oficial apresenta Jason e Lucia como duas pessoas que sempre souberam que as cartas estavam contra elas, mas depois de um golpe aparentemente simplesmente dá errado, os dois acabam presos no centro de uma conspiração criminosa que espalha por Leônida, mas para sobreviver serão obrigados a depender de um do outro, né, mais do que nunca. E isso significa que GTA 6 não parece estar construindo apenas uma história de assaltos, mas sim está construindo uma história sobre confiança. E Lúcia passou a parte da vida aprendendo a se defender, mas agora sua sobrevivência pode depender de entregar a parte do controle de outra pessoa, né? E talvez isso seja mais o conflito dela. Lutar é simples, confiar é muito mais perigoso. E o relacionamento com Jason pode revelar lados diferentes de Lúcia. E a líder, né, que pode tomar as decisões, a parceira que precisa confiar, a filha que ainda carrega o sonho da mãe, e a criminosa que sabe que qualquer erro pode mandá-la de volta para a prisão. Muita gente acredita que a grande pergunta de GTA 6 será se Jason vai trair a Lúcia, mas talvez essa não seja uma pergunta certa, porque talvez a questão é se a Lúcia ela consegue amar alguém, se transformar essa pessoa uma parte do seu plano. Ela parece determinada a conquistar a vida que deseja, mas até onde ela está disposta a ir? Caso isso precise escolher entre Jason, sua família e a sua liberdade, quem vai ficar para trás? Essa é uma possibilidade que torna a Lúcia mais do que uma personagem durona, mas ela pode ser alguém que ama profundamente, né? Mas cuja necessidade de sobreviver sempre fala mais alto. E se existe ainda uma alternativa mais amarga, talvez a Lúcia esteja usando o Jason, mas talvez ela realmente confie nele, e justamente por isso tenha muito a perder. Mas o que nos resta é esperar que o jogo vai nos proporcionar. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. O Arthur Morgan ele é considerado um dos personagens mais bem construídos da Rockstar, porque a sua história não é apenas sobre o que ele faz, é sobre a distância entre aquilo que ele acreditava, né, se é aquilo que ele descobre sobre si mesmo. Mas a Lúcia ela pode seguir um caminho parecido, mas invertido. O Arthur ele passa a grande parte da história questionando o homem em que ele se transformou. A Lúcia ela pode passar a história tentando decidir quem precisa se transformar para ela conquistar o futuro. E ela não parece buscar uma redenção no começo, ela busca uma ascensão. Uma pergunta é se o preço dessa ascensão pode mudar seu objetivo. Talvez ela comece a acreditar que o dinheiro resolva tudo, mas talvez ela descubra que a liberdade, a família, a confiança não pode ser comprada. Ou talvez a Rockstar siga uma direção ainda mais dura. A Lúcia ela pode entender perfeitamente o preço das suas escolhas, mas decidir pagá-lo, mesmo assim, isso cria uma personagem moralmente complexa e não apenas uma heroína tentando escapar de suas circunstâncias difíceis, mas isso torna uma decisão bem complexa do personagem em si mesmo. Seria fácil reduzir toda a discussão do fato da Lúcia ser uma mulher protagonista de GTA, mas isso historicamente é relevante para a série, mas não pode ser a única qualidade da personagem. Uma personagem não se torna profunda apenas por apresentar algo novo, mas ela precisa possuir desejos, defeitos, decisões difíceis e consequências. E até agora a Lúcia demonstrou potencial porque a sua história reúne elementos que entram indiretamente em conflito. Ela ama a família, mas foi presa tentando defendê-la. Ela deseja liberdade, mas retorna ao crime. Ela afirma que fará apenas movimentos inteligentes, mas entre uma parceria emocionalmente perigosa. Ela quer construir uma vida melhor, mas pode destruir outras vidas para conseguir isso. São contradições que constroem personagens memoráveis. Não há perfeição. Mas, pois bem, ainda é cedo em afirmar que a Lúcia será definitivamente a melhor ou mais complexa personagem da Rockstar. GTA 6 só será lançado dia 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e para Xbox, tanto para a série S e X, mas a grande parte da história permanecerá escondida, mas o potencial está claramente presente. A Lúcia não começa como uma folha em branco, ela começa marcada por uma família, uma prisão, um sonho, uma lição que talvez será interpretado de maneira errada, mas o seu conflito não pode ser apenas escapar da polícia e ficar rica.
descobriu que conseguirá construir uma vida melhor usando exatamente as coisas que destruíram a sua vida anterior. E talvez seja isso que torne a Lúcia fascinante. Ela não está apenas tentando escapar de Leônida, ela está tentando escapar da pessoa que precisou se tornar para sobreviver dela. A pergunta é se somente a Lúcia e Jason conseguiram sair vivos dessa conspiração. A verdade a pergunta é: quem que a Lúcia será quando finalmente conseguir tudo aquilo que ela deseja? Uma mulher livre? Uma criminosa com controle? Ou alguém que percebeu que é tarde demais do que transformou o próprio sonho em outra prisão? E para você, hein? O que você acha que a Lúcia realmente pode superar como personagem? Como a Tom Morgan? Como o Michael? O Nico Bellic? Ou ainda não sabemos, né? Pouco sabe sobre essa personagem para fazer essa comparação. Mas comenta aí embaixo o que você sabe. O que você acha, né? Comente o que você achou desse vídeo. Bruno saindo e falou!